Olá pessoal, vamos para mais um vídeo hoje. Que Deus abençoe a sua vida de forma sobrenatural hoje. Que Deus abra o seu entendimento para que a semente da palavra dele fique plantada no seu coração e floresça. Porque a palavra de Deus a gente tem que ouvir e praticar, porque senão não adianta. Isso é guardar a palavra de Deus. E eu quero falar hoje, o tema é não desista. É o 7º dia. Eu vou explicar e vocês vão entender. Olha, nós vamos ler lá em Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Vamos lá comigo. Do 1 ao 5, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Bom, o número 7 significa perfeição. E Deus, ele ordenou a Josué, que Josué dissesse ao povo, porque Deus falava ao povo através de Josué. E ele disse para Josué falar ao povo: olha, vocês vão ver, porque, olha, primeiramente, vamos lembrar o seguinte: Jericó significa cidade-lua. Os estudiosos dizem que lá era uma era um centro de adoração a outros deuses. Deus já tinha determinado o juízo sobre Jericó. Então Jericó era uma cidade que Deus já tinha instituído o juízo e já tinha condenado. E a condenação era a morte. E ele é Deus e ele faz o que ele quiser, porque ele é justo juiz. Ele é Deus, né? Então, como assim o povo de Israel vai invadir, vai matar as pessoas que estão ali? Exatamente isso. Deus já tinha decretado o juízo, já tinha decretado a pena, que era de morte, e ele ia executar o juízo através do povo de Israel. E aquela cidade de Jericó ali, ela deveria ser totalmente queimada. E ela possuía grandes muros. Primeiro de tudo, os portões estavam fechados, né? Então, aqui você vai ver lá no versículo 1 que fala assim: Jericó estava rigorosamente fechada. Não tinha como ninguém entrar ou sair, gente, daquela cidade. Os muros de Jericó eram tão largos de pedras que cabia uma casa em cima do muro. Você imagina? A casa de Raabe ficava em cima do muro. Então, para você ter ideia, eram muros largos, muros impenetráveis da cidade de Jericó. Bom, e a cidade e o povo estava com medo do povo de Israel, do Deus de Israel. Inclusive Raabe já tinha ouvido e ela já tinha crido que o Deus de Israel era forte, que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. Veja só que eu vou falar de Raabe lá no final. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês? Que quando os muros estavam fechados e parecia impossível penetrar aquela cidade, Deus vem e fala para Josué: Disse o Senhor Josué: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então, o que Deus quis dizer? Josué, vai, leva o povo, porque eu já dei a vitória para vocês. Então Deus ele fez uma promessa, né? Primeiramente. Outro detalhe interessante era a arca. A arca, ela continha os 10 mandamentos dentro dela. Os mandamentos, que também é chamado de Arca da Aliança ou Arca do Testemunho, os mandamentos eram um sinal de aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Então a arca ali era para representar a aliança que Deus tinha com o povo de Israel.
Olha, isso aqui é aliança. Isso aqui é para vocês se lembrarem que eu estou com vocês. Essa arca aqui é para vocês lembrarem que vocês já venceram. E os 10 mandamentos ali também representavam juízo sobre Jericó, porque Jericó infringia tudo que estava ali nos mandamentos. Então, a arca também, ela representava esse julgamento. Então, a arca tinha que estar ali. Quem poderia carregar a arca? Somente os levitas. Não podia ser animais. E somente os levitas, um pegava de cada lado e levava a arca. E quem tocava as trombetas? Somente os sacerdotes, tá? Sacerdotes é uma linhagem exclusiva escolhida por Deus. Bom, então tinha que ir a arca e tinha que ir 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro. Eles iam rodear a cidade por 6 dias, uma vez por 6 dias. Então eles foram ali o primeiro dia, rodeou. Segundo dia, rodearam. O povo de Jericó olhava e falava, meu Deus, esse povo é louco, né? Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Todo o povo com a arca e os sacerdotes e as trombetas rodeando. No sétimo dia, que era o último dia, eles tinham que rodear 7 vezes. Então, no último dia somente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Mas era o último dia. Na última volta do último dia, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas. E quando o povo ouvisse as trombetas, o povo todo começava a gritar. Todos aqueles homens ali já armados começavam a gritar. Quando eles começaram a gritar, os muros caíram. Aqueles muros enormes que, naturalmente, humanamente falando, seria impossível cair com gritos e trombetas, mas era a vitória de Deus para eles. E o que eu tenho para te dizer hoje é que Deus ele vai derrubar as muralhas na sua vida de uma forma sobrenatural, uma forma que humanamente falando não seria possível. E é por isso que você não pode desistir agora. O que eu quero te dizer é não desista. Você está no último dia. Você está no sétimo dia. Olha, o sétimo dia vai demandar mais esforço, mais ânimo, mais fé, mais atitude, mais ação, talvez mais perseverança, mais esforço. Vai depender mais esforço, porque eles deram 7 voltas, não foi? Nos outros dias foram só uma. Então, no último dia, vai depender de você mais esforço. Mas lembre-se, o sétimo dia é o último dia. E vai ter a última volta. E na última volta, as muralhas vão cair. Se você tem uma promessa, espera. Não duvida. Você está no último dia. Você está nas últimas voltas. Tá bom? E eu não posso também deixar... tem uma curiosidade. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. E às vezes você já fez tanta aula para tirar sua CNH que você quer desistir, porque você já investiu muito dinheiro, muito tempo, e você quer desistir, não desista, tá bom? Talvez é o vestibular que você quer desistir porque você já prestou e não passou, não desista. A cada vestibular que você faz, que você não passa, você se torna mais experiente. Assim como as aulas da CNH, assim como no seu casamento, assim como na sua vida financeira, assim como no seu negócio. Não desista. Não desista, é o último dia, é o sétimo dia, são as últimas voltas. Tá bom? E, olha, tem uma curiosidade bem interessante que eu não podia deixar de falar, que é sobre Raabe. Porque, olha, veja bem, Deus não era anti-cananitas. Eu odeio os cananitas porque são cananeus. E a graça de Deus vem só sobre o povo de Israel, isso é mentira. E as pessoas às vezes acreditam que a graça de Deus ela se manifesta só no Novo Testamento. Não é verdade. No Velho Testamento você vê a graça de Deus se manifestando de várias formas. E a graça de Deus se manifestou sobre a vida de Raabe. Ela não era só uma cananeia de Jericó, que fazia parte daquele povo pecador. Ela também era pecadora e ela era uma prostituta. Olha só, aqui no versículo
no versículo 22 do capítulo 6, diz: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Então, Raabe, por ela crer no Senhor e ela protegeu os espias ali, porque ela creu no Deus de Israel. Então, antes dos espias aparecerem ali, ela já cria no Deus de Israel. Ela já sabia o poder que o Deus de Israel tinha. E isso fez com que Raabe cresce e protegesse os espias. Olha, ela estava correndo um risco de vida, mas ela creu, escondeu os espias lá na casa dela, e por ela ter feito isso pelos espias, ela foi livrada, mas foi a mão de Deus, foi a graça de Deus na vida de Raabe e de toda a família dela, pai, mãe, irmãos, toda a família de Raabe. Veja que não importa de que povo você pertence, de que família você veio ou que pecados você cometeu, a graça de Deus vem sobre você. E Deus, aqui Ele mostra a graça maravilhosa dele. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Até o próximo vídeo. Tchau!